E depois daquele dia, tudo mudaria para sempre. Imagina a cena. Início dos anos 90, o rock parecia estar preso num ciclo de excesso, brilho e pose. As rádios estavam cheias de músicas que soavam polidas demais, certinhas demais, como se tivessem sido fabricadas para não incomodar ninguém. Então, do nada, uma banda que muita gente ainda mal conhecia solta uma faixa que entra como uma pancada na porta de um quarto fechado. Uma música que não pede licença, não explica, não se desculpa, só chega e muda o ar. Smells Like Teen Spirit, do Nirvana, não foi só um hit, foi um interruptor cultural. Um daqueles momentos raros em que uma canção parece marcar uma geração inteira, mesmo que a própria banda não quisesse esse peso. E o mais estranho é isso. Mesmo depois de décadas, ela continua sendo ouvida como se tivesse sido lançada ontem. Continua sendo lembrada como uma das músicas mais importantes de todos os tempos. E ainda hoje, muita gente tenta responder a pergunta que nunca fica quieta: por que essa música explodiu desse jeito? O que ela realmente quer dizer? E por que Kurt Cobain, o cara que escreveu aquilo, parecia tão desconfortável com o monstro que criou? Para entender essa história, você precisa entender quem era o Nirvana antes de virar o Nirvana que o mundo conheceu. A banda foi formada no final dos anos 80 por Kurt Cobain como vocalista e guitarrista e Krist Novoselic no baixo. Um tempo depois, entraria Dave Grohl na bateria. E esse detalhe importa, porque a energia que o Dave trouxe ajudou a banda a virar uma máquina ao vivo e em estúdio. Em poucos anos, com poucos álbuns, eles deixaram de ser um segredo da cena alternativa para virar o centro de um terremoto musical. Só que o Nirvana nunca foi uma banda planejada para ser gigante. Eles vinham de um lugar que desprezava o mainstream. Existia quase uma ética do não pertenço a isso. E Kurt, principalmente, carregava essa repulsa por tudo que parecia comercial demais, vazio demais, feito para agradar. A ironia é cruel. A música que ajudou a derrubar o reino das fórmulas radiofônicas acabou virando, aos olhos do próprio Kurt, exatamente aquilo que ele odiava. Uma música grande demais, repetida demais, cantada por gente demais, do jeito errado, pelo motivo errado. E é aí que a história fica humana, porque ela não é só sobre sucesso, é sobre como o sucesso pode esmagar alguém quando ele chega rápido demais, grande demais, barulhento demais. Kurt não queria ser um porta-voz, não queria virar símbolo. Ele queria fazer música do subsolo, pagar as contas, tocar para um público que entendesse o espírito do que estavam fazendo. E, de repente, ele era tratado como o profeta de uma geração. Como se tudo o que ele dissesse tivesse um significado definitivo, uma mensagem escondida, uma missão. Só que antes de toda essa avalanche, existe um detalhe quase cômico, um acidente que virou lenda. O título, Smells Like Teen Spirit, quase teve outro nome. A ideia inicial era chamá-la de Anthem, hino. Só que esse nome já era usado por outra banda, e isso poderia virar um problema. E então, num daqueles episódios que parecem inventados, mas são verdade, entra em cena Kathleen Hanna, vocalista de uma banda punk e amiga de Kurt. Depois de uma tarde de bebida e conversas intensas sobre política, anarquia e feminismo, Kathleen escreveu frases aleatórias na parede da sala de Kurt enquanto ele dormia. No dia seguinte, ele acorda, vê a bagunça e uma frase fica grudada na cabeça como se tivesse sido revelação. Kurt smells like teen spirit. Kurt achou aquilo genial. Soou para ele como um slogan, como um chamado de revolução jovem, como uma espécie de metáfora pronta para explodir na cabeça de qualquer adolescente. O detalhe é que era só uma zoação. Cateline estava dizendo que Kurt tinha o mesmo cheiro da namorada dele, porque ela usava um desodorante chamado Teen Spirit. Só que Kurt não sabia disso. Ele ouviu grandeza onde havia piada. E essa confusão acidental virou uma das frases mais famosas da história do rock. E quando a música foi lançada, no início da década de 90, dentro do álbum Nevermind, ninguém na banda imaginava o tamanho do impacto. O álbum anterior, Bleach, não tinha sido esse fenômeno todo. Então a expectativa era:
moderada. E o mais curioso é que Kurt se via como um músico comum, um cara que só queria fazer música alternativa o suficiente para sobreviver. Só que para o mundo, era óbvio, ele tinha um talento raro. E Nevermind deixou isso impossível de ignorar. O álbum tinha faixas memoráveis, tinha música para todo tipo de angústia e energia. Mas Smells Like Teen Spirit virou o coração do furacão. E não foi só por causa do refrão ou do riff. Foi por causa do conjunto, a estrutura que te puxa, o contraste explosivo entre partes mais calmas e partes que parecem desabar. A sensação de que a música está sempre prestes a sair do controle. E isso era exatamente o que a juventude daquele momento sentia por dentro. Musicalmente, o riff tem uma familiaridade estranha, como se ele conversasse com a história do rock. Mas a grande inspiração de Kurt, segundo relatos, foi o estilo do Pixies, uma das bandas favoritas dele. Aquela dinâmica de calmo e alto, de tensão e explosão, de fragilidade virando brito sem pedir permissão. Agora, quando a gente entra no significado da letra, a coisa vira um labirinto, e o mais interessante é que nem os próprios integrantes concordavam totalmente sobre isso. Dave Grohl já disse que era difícil ver um sentido profundo, porque Kurt teria escrito a letra muito rápido, quase como um jogo de rimas e sons que encaixassem na melodia. E faz sentido. Muita coisa ali soa como colagem, como frases que parecem desconexas, como imagens jogadas no ar. Só que aqui está a armadilha. Mesmo quando uma letra não nasce com mensagem, ela pode virar mensagem quando encontra uma geração pronta para projetar nela tudo o que sente. E foi exatamente o que aconteceu. No começo, muita gente nem entendia o que Kurt estava cantando. Algumas rádios evitavam tocar a música porque parecia incompreensível. Até que a letra começou a circular com mais clareza e o público passou a tratar aquilo como um hino. E logo nas primeiras linhas já aparece uma pista do espírito. Chame seus amigos, é divertido, perder e fingir. Isso soa como ironia maga, como se a diversão fosse uma máscara, como se a derrota já fosse esperada. Então resta rir, fingir, seguir. E Curte, em entrevistas, oscilava. Às vezes dizia que não tinha significado nenhum, em outras, admitia que era uma brincadeira com a ideia de revolução feita de afirmações contraditórias. E existe uma frase atribuída a ele que ajuda a entender o clima. Ele dizia sentir nojo da apatia da própria geração, da própria apatia e da falta de coragem. Isso muda a leitura, porque de repente a letra não precisa ser coerente para ser verdadeira. Ela pode ser confusa porque a mente de quem escreve também está confusa. Pode ser contraditória porque ser jovem, muitas vezes, é ser contraditório. Tem um trecho em que ele brinca com sons, repetindo palavras que soam parecidas, como se criasse um jogo interno de rima. E no meio disso aparece uma linha que virou lendária. Here we are now, entertain us. Tem gente que canta como grito de festa. Mas Kurt explicou que era algo que ele dizia ao chegar em festas para quebrar o gelo, quase uma piada sobre o desconforto social. Só que na boca dele, isso vira uma crítica à plateia que exige entretenimento, como se o artista fosse um boneco, como se a pessoa no palco não fosse humana. E isso se conecta diretamente ao destino dele, porque Smells Like Teen Spirit atraiu um público que nem sempre tinha a ver com o espírito original da banda. O grunge, que era alternativo, virou grande demais para continuar sendo alternativo. E Kurt começou a se sentir preso na própria criação, como se tivesse construído uma porta e, ao atravessá-la, não conseguisse mais voltar. Dizem que ele chegou a tocar a música de propósito do jeito errado e bem no começo dos shows, tentando espantar pseudo-fãs que só estavam ali por aquela única canção. E isso revela uma tristeza específica, quando a sua obra mais famosa vira uma prisão. Quando o mundo reduz você a um refrão. No fim, a história de Smells Like Teen Spirit
É a história de uma ironia gigantesca. Uma música que nasceu de um mal-entendido bobo com desodorante virou símbolo de revolução. Uma banda que desprezava o mainstream virou o centro dele. Um artista que escrevia sobre contradição acabou engolido por contradições internas, pela pressão da fama, pelos conflitos pessoais, por vícios e pelo peso de uma indústria que transforma pessoas em produtos. E ainda assim, o impacto é inegável. O Nirvana abriu portas, inspirou uma geração inteira a buscar outras bandas, outros sons, outras verdades. E mesmo que Smells Like Teen Spirit seja enorme, os fãs de verdade sempre souberam. Kurt era maior do que uma música só. O legado dele não cabe num hit. Mas esse hit, por algum motivo, continua sendo a faísca que acende tudo de novo. E talvez seja por isso que a música ainda funciona, porque ela não entrega respostas limpas. Ela entrega sensação, ela entrega confusão. Ela entrega aquele impulso adolescente de querer mudar o mundo e, ao mesmo tempo, não saber nem por onde começar. Se você chegou até aqui, comenta. Para você, Smells Like Teen Spirit é mais um hino de geração ou mais um grito pessoal do Kurt? Deixa o like, se inscreve no canal e se quiser apoiar ainda mais o conteúdo, confere o botão de contribuição. E se você curte histórias assim, já pega o próximo vídeo recomendado aqui do canal, porque tem mais hits por aí que mudaram o mundo sem nem entender o que estavam fazendo. A gente se vê no próximo.